e compreendendo os mistérios de Deus. A cada domingo, quando nós abrimos a palavra, o Senhor, Ele vem com uma mensagem para alimentar o nosso coração diante daquilo que é a nossa própria existência. Sabe que no domingo passado nós parávamos diante de tantos santos, diante de tanta graça, olhar para aqueles que se entregaram, olhar para aqueles que experimentaram o amor e assumiram o Senhor, vivendo a santidade. Na semana passada, nossa primeira vocação era viver a santidade. Caminhando com Jesus ao longo da semana, nós vamos entrando na dinâmica daquilo que é o propósito, para que a gente possa vivenciar a experiência mais linda. Na primeira leitura de hoje, grita para mim, para você, que a sabedoria, ela se deixa encontrar. É preciso ir ao encontro da sabedoria, é preciso madrugar, é preciso fazer a experiência para saber discernir aquilo que é vantagem ou desvantagem na nossa vida. Olha para esse lado aí, olha para essa pessoa que está aí, pergunta assim para ela: você tem sido sábia, criatura? Você tem sido uma pessoa sábia? Você tem sabedoria? Sabe, padre, de vez em quando até tenho sabedoria, mas de vez em quando eu faço umas burradas na vida. De vez em quando eu me equivoco, de vez em quando eu dou umas cabeçadas. E olha o que ele está dizendo: a sabedoria não é para alguns privilegiados, a sabedoria é dom. E ela, como dom, pode ser encontrada a partir do momento em que você a busca. E às vezes a gente dá tanta cabeçada porque a gente não para, porque a gente não silencia, porque a gente não quer escutar aquilo que Deus está querendo dizer. O sábio, ele silencia quando precisa silenciar. O sábio, ele toma atitude depois de analisar e depois de pensar se é possível ou não dar uma resposta. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela, diga assim: acorda, criatura, procura no lugar certo, busca as respostas de Deus. E aí você vai entendendo que é Deus te dando a oportunidade de olhar para aquilo que pode despertar em nós o conhecimento pleno da palavra. O sábio é aquele que sabe ser previdente. O sábio é aquele que sabe preparar o coração para aquilo que tem que vivenciar. Olha bem para o padre: se você vai fazer uma viagem longa, você prepara para essa viagem, sim ou não? Se você quer comprar uma coisa, você senta primeiro, planeja para ver se você tem condições de comprar aquilo, sim ou não? Ou então olha para essa pessoa assim: você se prepara ou você é empolgadinho demais, criatura? Ah, padre, a gente passa no cartão e aí divide em 500 vezes. E aí a gente vai dividindo em 500 vezes, e aí que se der paga, se não der, o que pode fazer? E aí a gente vai percebendo como Deus, Ele vai nos preparando. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pensar primeiro. Tudo aquilo que a gente vai realizar, a gente tem que analisar para depois ser realizado. Isso é sinal de quem é sábio. E se eu não dou conta agora, eu espero um pouco. E aí Jesus vem para mostrar para nós o que significa essa sabedoria. E ele vai dizer: sabe, o reino dos céus na Bíblia é comparado com tantas coisas. O reino dos céus é como aquele que preparou a vinha. O reino dos céus é como aquele que saiu a semear. O reino dos céus é como uma mulher que coloca a lâmpada para acender a casa. Mas hoje não. Jesus fala que o reino dos céus é como uma festa de casamento, aonde se esperava o noivo. E havia 10 jovens que estavam ali. 5 delas eram, vocês lembram? 5 delas eram, e 5 eram previdentes, e 5 eram imprevidentes. Vamos mudar um pouquinho. 5 eram sensatas, e outras 5 não eram sensatas. Previdente é aquele que se prepara para um acontecimento. Previdente não é aquele que adivinha, mas é aquele que vai com o coração pleno para saber aguardar aquilo que tem que ser aguardado. Elas levavam lâmpadas ou lamparinas, e a lamparina, para estar acesa, ela precisa do quê? Ela precisa do quê? Ela precisa de óleo. E elas foram, 5 delas levaram um pouco de óleo, mas as outras 5 não levaram. O noivo demorou a chegar, diz a palavra. Ele atrasou, ele aguardou, e elas estavam aguardando, e elas acabaram cochilando. E aí a gente começa a entender o mistério de Deus. Olha para essa pessoa e diga assim para ela: para de cochilar, criatura. Para de cochilar, acorda, desperta, porque senão o noivo vai chegar e você não vai ver. E aí a palavra vai dizendo para nós que é preciso vigiar. E aí quando chega um tempo, uma hora, avisam: ei, o noivo está chegando. Elas acordam,
levantam. Alguém avisou que o noivo estava chegando. Elas pegaram e começaram a preparar as lamparinas. E as outras disseram para as outras que estavam ali, as previdentes, se organizaram, estava com óleo, mas imprevidentes começaram a olhar assim: ei, dá um pouco de óleo para nós, porque a nossa lamparina vai estar apagada quando o noivo chegar. E o que elas dizem? Pode ser que dando para vocês, não dê para nós. Vai lá comprar o óleo. E talvez você estaria pensando agora: por que elas não dividiram o óleo, padre? Por que elas não deram para as outras o óleo? Por que elas não compartilharam? A pergunta não é essa. A pergunta deveria ser: por que elas não levaram o óleo? Por que tem gente que só quer pegar o óleo do outro? Por que tem gente que muitas vezes não se prepara e fica aguardando que o outro resolva o problema para ele? Por que tem gente que gosta de ir com essa lamparina e fica olhando? Não, deixa, ele vai levar para nós. Ele organiza para nós, ele vai resolver para nós. E aí quando chega o momento crucial, você fica lá: me dá um pouco do seu óleo. Olha o que Deus está dizendo para nós: a chama da vida não pode ser apagada, a chama da esperança não pode ser apagada, a sua lamparina não pode estar apagada. Mas olha para mim, para ela estar acesa, é você quem tem que cuidar dela. Você tem que parar de pedir para os outros óleo. Você tem que parar de pedir para o outro ficar acendendo a esperança em você. Você precisa parar de ficar esperando o outro porque você não cuidou. E aí a palavra vai dizer para mim, para você: olha para a sua lâmpada, olha para a sua vida, o que está apagando, o que está morrendo. E aí você fica esperando, e aí o noivo chega, e você está lá: me dá um pouquinho. Olha para essa pessoa que está aí do seu lado e diga para ela: quantas vezes você anda pedindo coisas para os outros que deveria você mesmo organizar a sua vida? Olha para ela e fala assim: que jeito que está a chama da sua vida? Como que você está vivendo? Ah, padre, mas é complicado demais. Quando a chama começa a apagar, a gente até tenta acender, mas você sabe que você quer lutar por aquilo só quando está morrendo. Por que não cuidou antes? Por que não coloca todo dia o óleo? Por que não troca esse óleo? Dá uma olhadinha de novo para essa pessoa: está apagada ou está acesa? Padre do céu. De vez em quando ela está até com o fogo total da graça, mas de vez em quando está quase morta, está ali perdendo o brilho, está perdendo o sentido. E aí diz que elas pegaram, o noivo chegaram e elas entraram para a festa. Elas entraram para a festa porque elas foram previdentes, porque elas se prepararam, porque elas não tiveram preguiça de carregar um pouco mais do óleo. Sabe, eu vejo gente o tempo inteiro que está morrendo, gente o tempo inteiro que está andando na reserva, gente o tempo inteiro que está aguardando tempo para renovar o óleo da vida. E aí Deus está te dizendo: padre, como é que eu renovo o óleo dos meus relacionamentos? Como é que eu resolvo ou renovo o óleo dessa relação com meu marido, com a minha esposa, com meu amigo, lá no meu trabalho? É todo dia, criatura. Sabe o que eu acho mais curioso? Que você vê de vez em quando que a lamparina está apagando, e você vai olhando aquele fiozinho, aquele pouquinho, e aí você fica dizendo assim: será que vai apagar? O que eu tenho que fazer? E você não toma uma atitude, e você não tem coragem. Então apaga de vez, ou então dá o passo. E aí a gente precisa se preparar, porque senão a gente vai ficar mendigando o óleo do outro. Me dá um pouco do seu óleo, me dá um pouco da sua alegria, me dá um pouco. Sabe que de vez em quando eu escuto gente falando assim: eu queria tanto ter um pouco da sua fé. Já escutou gente falando isso ou não? Ou então você olha para a pessoa assim e fala assim: ah, mas eu queria ter a sua coragem. Já viu gente falando isso ou não? Ah, mas eu queria ser igual a você. Já escutou gente falando assim, sim ou não? Então olha para essa pessoa e diga assim para ela: sua lamparina está apagando, criatura. Sua lamparina está apagando. Estou preocupado com você. Olha para ela e diga isso: está apagando mesmo. E aí você vai percebendo que elas entraram para a festa, e aí as outras chegam. Chega, bate na porta: Senhor, Senhor, deixa-nos entrar. Olha a resposta do Senhor: desculpa, eu não as conheço. Eu não as conheço. Dá mais uma olhadinha e fala assim para essa pessoa: imagina você chegar, bater na porta e o Senhor dizer para você: eu não te conheço, criatura. Eu não te conheço. E você não vai participar da festa. E a gente só não participa da festa porque a gente não preparou o coração. Era tão simples, era só ter o cuidado de poder levar. Está entendendo, criatura, o que Deus está te dizendo? Cuida todo dia.
olha para a sua vida e perceba aonde é que está esse óleo. Quando falta o óleo da fé, quando falta o óleo da oração, quando falta o óleo da esperança, quando falta o óleo do perdão, vai apagar. E aquilo que não é cuidado é esquecido, criatura. E quando você desaparece demais, a pessoa acostuma. Esses dias eu escutei assim: sabe, padre, estou dando um castigo para fulano. Eu falei assim: que castigo, criatura? Estou sem conversar com ela já tem 1 semana e meia. Estou colocando ela no eixo. Ela vai ver comigo agora quem eu sou. Vou fazer ela sentir falta de mim. Eu olhei e falei assim: cuidado, cuidado. O tempo tem a capacidade de fazer a gente acostumar com a ausência do outro. E pode ser que quando você queira voltar, a chama já vai estar apagada. E para reacendê-la, não vai ter jeito. Sabe o que a pessoa falou para mim? Ih, padre, eu faço assim, ó. Assim. E vem correndo. Sabe por que alguém faz assim e o outro vem correndo? Sabe por quê? Porque está esperando o óleo do outro. Mas quando você descobre que o óleo está dentro de você, que a paz, ela permanece dentro de você, você não pede para o outro mais o óleo. Pode até chegar com o óleo dele, mas você fala assim: eu tenho o meu, vamos juntar para ficar muito maior. E aí a palavra vai dizendo para nós que participar da festa é o convite para todo mundo. Você não sabe a hora e nem o momento em que ele virá. Por isso é preciso estar preparado. Pode ser que atrase um pouquinho para você repensar a vida. Pode ser que esteja demorando um pouco, mas não perca a esperança. Pode ser que você não esteja entendendo, mas aguarde, porque essa chama, ela precisa ser reacendida dentro de você mais uma vez. Dá mais uma olhadinha e diga para essa pessoa: não quero ver você apagada não, criatura. Eu quero ver brilho no seu olhar. Eu quero ver você feliz. Diga isso para ele: eu quero ver você feliz. Não quero ver você amuado pelos cantos, não. E aí você vai percebendo como Deus, Ele vai dando respostas. Reacender essa chama todo dia é buscar nele o óleo que nos alimenta, que dá vida. Eram 10 jovens, 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. Quantas vezes a gente é imprudente? Quantas vezes na nossa vida e nas nossas atitudes nós somos imprudentes? Vou te ajudar a entender isso. Olha para essa pessoa e pergunta assim para ela: você já falou coisa que você não gostaria de ter dito? Você já falou coisa que você não gostaria de ter dito? Falou não? Falou não? Por quê? Você não queria dizer, por que você falou? Por que você falou? Porque você foi imprudente. Tomou atitudes que poderia ter esperado um pouquinho, mas não. Eu tenho que resolver, eu tenho que falar, porque eu não dou conta. Eu tenho que ter essa atitude logo, porque senão eu explodo, porque senão eu vou morrer. Aguarda, criatura. Sabedoria e prudência é o que nos direciona para a graça de Deus. E aí São Paulo arremata tudo isso dizendo: por que vocês estão tão preocupados? O povo estava preocupado, e depois da morte, o que vai acontecer? Dá uma olhadinha mais uma vez para essa pessoa e diga assim para ela: para onde você vai depois que você morrer, criatura? Pergunta para ela: para onde você vai? Para onde você vai? Fala para mim, para onde você vai? Então fala forte, para onde você vai? Acho que vocês não estão tendo certeza disso não. Para onde é que você vai depois de você morrer? Fala forte isso. Para onde é que você vai depois de você morrer? Foi o que ele diz. Para de se preocupar. O cristão que tem esperança já tem garantido. Você vai para o céu, sim ou não? Só se a lâmpada estiver acesa, criatura. Porque se você tiver com falta de óleo, todo mundo vai entrar e você vai ficar do lado de fora, gritando: deixa eu entrar. E o Senhor vai dizer: te conheço não, meu filho. Você cochilou? Pode até cochilar, não tem nada, porque elas foram chamadas e levantaram. É isso que Deus está te dizendo. De vez em quando você cansa, de vez em quando eu sei que a lamparina ela está quase apagando. De vez em quando a gente está sofrendo tanto que a gente não consegue encontrar respostas. Mas olha para mim, olha para você entender uma coisa: algumas lamparinas terão que apagar, não para essa vida. Algumas situações na sua história, o óleo daquele momento vai ter que ser jogado fora e ser renovado, para que a lamparina possa ter a força que ela precisa ter. Porque óleo velho, povo santo, óleo velho
muitas vezes já não alimenta mais a lamparina. Presta atenção, não estou dizendo que você tem que jogar pessoas ou gente velha fora, não. Eu estou te dizendo que às vezes você está tão apegado a um óleo que não tem mais força, a um óleo que não consegue fazer brilhar a chama como deveria fazer brilhar. Às vezes só é dar um retoque nesse óleo, sim, ele pode até fazer, mas de vez em quando a lamparina precisa ser dada uma limpeza nela, para que você possa perceber que a chama mais linda é aquela que grita dentro do seu coração. Não deixe nunca ninguém apagar o seu brilho. Não deixe nunca ninguém apagar os seus sonhos, os seus projetos, aquilo que Deus tem para você. E quando for fazer a sua jornada, leva com você o óleo da alegria. Leva com você. Não espera do outro, não. Não fique esperando o outro fazer. Não fique esperando o outro te animar. Não fique esperando o outro te validar o tempo inteiro. Vai, leva. Porque quando o noivo chegar, nós vamos participar da festa. E lá na festa, o óleo, ele nunca acaba. O óleo só acaba nesse mundo. Dá mais uma olhadinha para essa pessoa e diga assim: de vez em quando, criatura. Olha para ela e fala: de vez em quando, você parece aqui esse carro velho, tá na reserva o tempo inteiro. E você fala assim: dá mais 20 quilômetros. Tô olhando aqui, tem um pauzinho ainda aqui, ó. Dá pra ir. Vamos. Quando chega lá na frente, o que acontece? Para. E aí o que você tem que fazer? Ir lá no posto, ficar ligando pros outros: ô, traz aqui pra mim combustível, porque acabou. E aí às vezes não encontra ninguém, tem que pegar uma carona para ir não sei aonde. Ou então você vê o povo lá andando com aqueles galãozinhos. Foi lá. Por que não levou antes? Por que não olhou? Estava acabando. E você deixou acabar. Não foi o outro que deixou, foi você quem deixou acabar. Foi você quem foi apagando aquilo que um dia foi bonito, porque o outro não soube cuidar da lamparina como deveria ter sido cuidado. Dá mais uma olhadinha aí pro lado e fala assim: você é uma lamparina linda, criatura. Olha para assim: você é uma lamparina linda, e eu quero ver você brilhando. Diga isso para ela. Diga, profetiza, eu quero ver você brilhando. É assim. E aí você pode dizer no dia de hoje: posso, tudo posso, naquele que me fortalece.